Fala, parceria! Tá na hora de dizer pra você o que vai rolar no vestibular da FUVEST 2005. Já fiz um vídeo falando do calendário e da prova da Unicamp? Já fiz. Já fiz um vídeo falando do calendário e da prova da Unesp? Já fiz. Faltava ela. Faltava quem? Faltava a prova da FUVEST. Se você não sabe nada do que eu tô falando, a FUVEST é o vestibular que te leva para estudar na Universidade de São Paulo, a famosa USP, considerada há muitos anos a melhor universidade do Brasil, com campus em várias cidades, tanto na capital quanto no interior de São Paulo. E eu quero te falar tudo sobre este vestibular, sobre o calendário, como são as provas, falar até um pouco da pontuação e te dar umas dicas. Mas para eu fazer isso, cara, eu tô no YouTube, eu preciso pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, e se você quer saber muito sobre os vestibulares paulistas, se inscreve nesse canal, porque o segundo semestre a gente dá uma intensificada na produção de conteúdo, tanto de geografia e quanto de dicas específicas para as provas da FUVEST, Unesp e Unicamp, que é as provas que eu mais gosto de trabalhar. Fechou? Curtiu? Cara, curtir não custa nada para você, senta o dedo no like e sempre isso. Vamos lá. Processo de pedidos de isenção e redução de tarifa ocorreram no mês de maio, então já foi, certo? E o que você tem que ficar ligado? Mesmo quem conseguiu isenção ou redução de tarifa, precisa, entre os dias 19 de agosto e 8 de outubro, então um prazo bastante longo, fazer o seu processo de inscrição pelo site da FUVEST. Lembrando que as inscrições aí têm custado perto de R$200 cada inscrição de vestibular. Fez sua inscrição bonitinho, a primeira fase vai cair no dia 17/11, 17 de novembro. Se você não conhece a prova da FUVEST, a primeira fase é uma prova com 90 questões de múltipla escolha, aonde vai cair todos os conteúdos do ensino médio. Lembrando que a prova da FUVEST é uma prova que joga com grau de dificuldade um pouquinho maior. Se você, quem aqui nunca prestou FUVEST, manda um comentário lá. Mareta, nunca prestei FUVEST, que eu vou te mandar um bônus, um presentinho. Certo? Presentinho não, vou te dar um desconto, não vou fazer graça não, vou te dar um desconto numa apostila de questões de geografia da FUVEST dos últimos 5 anos, com resolução comentada, separada por temas, para você poder conhecer essa prova e não chegar lá de alegre. Fechou? Bom, fez essa prova, os melhores classificados em cada uma das carreiras, em cada um dos cursos, vai ser chamado para uma segunda fase. A segunda fase ocorre em 2 dias, nos dias 15 e 16 de dezembro. É o segundo ano que a FUVEST puxa a segunda fase para dezembro. Quem está acostumado aí, historicamente, desde quando eu prestei vestibular, eu fiz segunda fase da FUVEST até 2000, a prova 2023, né? A segunda fase ocorreu em janeiro. Então, os vestibulares paulistas estão trazendo tudo para finalizar em dezembro. São 2 dias de prova, 15 e 16 de dezembro, agora com questões dissertativas. Então, é importante você trabalhar isso caso você for para a segunda fase da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, porque são vestibulares que trabalham com questões dissertativas. Vamos que vamos. No dia 15/12, a prova vai ter a redação. A redação da FUVEST é uma dissertação. E importante, não é uma dissertação no molde Enem. Não vai achar que lá que é 5 competências, que você tem o esqueminha lá, tem proposta de intervenção. Não, certo? Ela é uma dissertação, mas nas suas regras você precisa estar ligado nisso. Além disso, 10 questões de linguagens. Aqui, muito mais carregado na língua portuguesa, um pouquinho de língua inglesa. Cara, uma coisa que você precisa saber, que está aqui nas dicas. A FUVEST trabalha com lista de livros, assim como a Unicamp. E caem questões sobre os livros, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então você precisa ou ler esses livros, ou ver os resumos, sei lá o que você vai fazer. Mas você não pode chegar voando, achando que dá para fazer essa prova sem esses livros. Não dá. Então você precisa se preparar nisso. Tem o canal da minha amiga Ju Palermo, Fala Pra Camões, que ela trabalha bastante ali. Os livros são resumos bastante... É um resumo, não é um resumo curto, muito sintético. Ela faz um negócio bem trabalhado ali no YouTube dela. Bom, dia 16/12,
é o dia de prova específica. Vareta, o que cai nessa prova específica? Depende, certo? São 12 questões, aqui é importante, com A, B e C, então você vai fazer aí 36 respostas. E cada carreira exige um tipo específico de prova. Você pode fazer, tipo, sei lá, Vareta, eu estou prestando matemática, então vai cair para você só 6 questões de matemática, 6 questões de física, certo? Vareta, eu estou prestando uma carreira que vai cair 4 disciplinas diferentes na segunda fase, então você vai ter 3 questões de cada disciplina. O que eu posso te falar? Você vai ter de 2 a 4 matérias diferentes na segunda fase, dependendo do seu curso, está lá no manual. Sempre com números iguais. Então, se você tiver 2 disciplinas, vai ser 6 e 6. Se você tiver 3 disciplinas na segunda fase, no dia específico, vai ser 4 questões de cada matéria. Sempre equilibradinho. Cara, eu costumo achar que para quem faz muitas questões de uma matéria só, então tem 6 questões, tem algumas questões lá no final que são mais pesadas. Para quem faz 3, fica uma questão mais ampla. As questões são difíceis, cara. O vestibular da FUVEST é difícil. Não vem falar que, não, é difícil, certo? Tem questão fácil? Tem, mas é um vestibular considerado um dos mais difíceis. Mas quando você faz ele mais amplo, a segunda fase, tem que fazer 4 matérias, só 3 de cada matéria, eu acho que as piores de cada matéria acabam não entrando. É uma impressão, certo? Isso é uma impressão minha, olhando a prova de geografia e as questões de geografias que caem para quem faz 3, 4 ou 6 matérias. Certinho? Cara, para você entender como é que funciona a pontuação final. Na prática, você faz 3 provas na FUVEST, né? Uma prova na primeira fase e 2 provas na segunda fase. Cada prova tem o mesmo peso. Então, a sua nota final, que vai definir se você entrou na universidade, é 1/3 pela nota da sua primeira fase, 1/3 pelo dia de redação em língua portuguesa. Então, muito importante, uma disciplina, linguagens e redação, ela monopoliza 1/3 do valor final do vestibular e depois 1/3 por dia específico. E eu separei aqui 3 dicas para vocês. A geografia ela se ramifica, mas vamos lá. FUVEST não é o Enem. A FUVEST é um vestibular que tem características bem diferentes da prova do Enem. Não só pela sua redação, não só por ter listas de livro, mas o próprio tipo de questões. Falei certo. Vamos lá. A FUVEST vai ter menos questões interpretativas, porque de vez em quando você pega uma prova do Enem, parece que você nem tem muita geografia ali. Você vai lendo os textos, vai analisando e vai conseguindo responder. Aqui não, meu amigo. É conteudista. A FUVEST é marcada por ser um vestibular conteudista. Não tanto quanto era no início do século, no início do século, quando eu comecei a dar aula, 2003, 4, 5, 6, 7, era bastante conteudista. De 2010 para mais, ela ganhou um pouco esse caráter mais interpretativo, mas longe de ser um Enem. Ainda é considerado um dos vestibulares mais conteudistas. Como eu disse já, a lista de livros, cara, você precisa ler ou você precisa ter aula desses livros para que você consiga chegar nessa prova. Lembra que a pontuação é bastante importante aí, a parte de linguagens. E por fim, trazendo aqui para a minha área, trazendo para a geografia, 2 coisas que me marcam na prova da FUVEST, tanto na primeira fase quanto na segunda. Primeiro é a mistura de conteúdos da geografia numa mesma questão. Eu, ano passado, peguei as provas da Unesp, abri um Excel e comecei a eu mesmo fazer a incidência do que mais caía. Então fui lá, separei e fiz. Quando eu comecei a fazer a FUVEST, eu não consegui fazer. Por quê? Porque eu não sabia se eu marcava essa questão em bioma, se eu marcava essa questão em desmatamento, problemas ambientais, se eu marcava essa questão em migrações. Cara, ele tem uma capacidade de juntar temas diferentes da geografia numa mesma questão que nenhum vestibular tem. E isso torna a questão mais complexa, torna essa prova um pouco mais difícil. Além do que, ela cobra a geografia de São Paulo. É comum os vestibulares estaduais darem essa puxada de sardinha. Os vestibulares do Paraná, eu sei que fazem isso. Os vestibulares de São Paulo também fazem. Então, é bem provável que se você tenha, ou na primeira ou na segunda fase, alguma questão mais específica sobre a geografia de São Paulo, normalmente sobre a questão de geografia física, o que mais aparece. Mas também pode ser outras partes da geografia do estado de São Paulo.
Na primeira fase, se não cair, fica tranquilo que se você fizer geografia na segunda, a chance de aparecer é bastante grande. Certinho? Cara, te passei aqui então o calendário, um pouquinho de como é a prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então possa curtir ele. E eu vou deixar aqui na descrição o link para uma apostila de questões da FUVEST de Geografia e o link do Aprofunda Humanas, que é um projeto que eu faço com outros professores de Humanidades, que é muito focado para quem vai fazer segunda fase com Humanidades, porque a gente extrapola o que tem na sua apostila e vai muito além disso, fazendo ali conteúdos mais densos, certo? Por exemplo, eu fiz uma aula sobre Nigéria, Etiópia e Quênia, sobre os novos emergentes do continente africano. Cara, tem caído África, de repente ali você tem uma questão que nenhum lugar vai falar. Certinho? Então é isso aí, galera. Beijo no coração, continue estudando e bora pra USP.